Amado Deus, graça te dou pelos meus irmãos em Cristo, pelo trabalho que o Senhor confiou a mim e ao meu esposo. Graças te dou pela União Feminina Oeste da Capital, pela MCM, pela diretoria da Igreja Batista em Jardim Laranjeiras, por todos os departamentos que o Senhor confiou a nós para estarmos dirigindo, coordenando e liderando. Somos gratos a Ti por estarmos na função de líderes do Teu povo. Nos ajuda, Pai amado, a exercer esse trabalho com ousadia, com sabedoria e discernimento do Teu Santo Espírito, Pai. Ajuda-nos a ser instrumento de bênção na vida de cada um dos liderados, ó Pai. Dai-nos, Pai, a mim, ao Roberto, a MCM BJL, a diretoria da Igreja Batista em Jardim Laranjeiras, sabedoria para oferecer ajuda aos necessitados na medida certa, Pai amado, para conduzir o Teu rebanho aos caminhos que eles devem andar, Pai, para que eles não venham se desviar desses caminhos, ó Deus amado. Seja conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos dando sabedoria, discernimento e nos guiando. Ajuda-nos, ó Deus amado, a fazermos a Sua obra segundo a Sua vontade. Dai-nos, ó Pai amado, capacidade, condições de ajudar os necessitados na medida certa. Dai-nos, ó Pai, sabedoria e discernimento para pregarmos o Evangelho aos corações endurecidos, Pai amado, aos que não querem e não aceitam a verdade da palavra do Senhor. É no nome do Teu Filho amado, Jesus, que eu oro. Agradeço, Pai amado, e peço que as minhas palavras cheguem como perfume suave ao Senhor. Amém. Olá, amadas, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bem-vindas a mais um estudo da nossa amada e querida Visão Missionária. E hoje iremos falar sobre liderança e o tema do estudo é Objetos Comuns que nos ensina lição de liderança. E o estudo encontra-se, para você que tem a revista, na página 18 da nossa querida e amada Visão Missionária. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Liderança não se impõe, conquista-se. Nós vamos falar da liderança cristã. Líder cristã é a pessoa que serve a Deus através do seu ministério de liderar grupos de pessoas. O líder não é um sabe-tudo, o imperador, o dono da equipe, mas o coordenador que leva todos da equipe a desenvolver seus dons e talentos. O líder, ele é servo, nada mais. Eu, você, que estamos na função de líderes,
somos servos, estamos nessa função, Deus nos colocou nela para servirmos ao nosso próximo e não para sermos servidos. E a autora, a irmã Nancy do SILEC, ela nos trouxe alguns objetos que representam bem o que é ser líder. E ela trouxe 15 objetos para fazermos a analogia, uma linguagem de figuras sobre o que é ser líder. E eu não vou falar sobre os 15, porque são muitos, mas você que tem a revista Visão Missionária, leia o artigo da página 18 e você vai ficar por dentro do assunto. Eu vou apenas citar 7 dos 15 objetos que a Nancy do SILEC menciona aqui no estudo. Porque eu achei ele super interessante, não que os outros não sejam, mas eu gostei dele, da analogia que ela fez, e para mim, eu acho que é os melhores. E nós vamos estar falando sobre eles, tá bem? O primeiro objeto aqui que ela cita é o coador de chá. O líder coador de chá sabe separar o que é importante para o grupo, passando somente o que interessa. Coa suas palavras para não tumultuar o grupo. Irmãos, esse líder aqui é o que nós vivemos. Às vezes, nós cobramos do nosso líder muitas informações, você tem que falar isso, mas nem tudo ele precisa falar para a igreja toda. Ele precisa apenas falar para a sua equipe, no caso, a diretoria estatutária. Mas também vai ter assuntos que ele não vai passar para a diretoria e vai ficar com ele. E ele vai tomar a decisão. Porque ele está nessa função, nós o colocamos, nós o elegemos, assim como nós elegemos os nossos líderes, presidente, governadores, prefeitos, nós elegemos ele para ele ser o nosso representante. Na igreja não é diferente, nós elegemos o nosso líder, nosso presidente, o nosso vice-presidente, as diretorias estatutárias e os departamentos, e eles vão nos representar, eles vão ser a nossa voz, nossa porta-voz, nas questões eclesiásticas. Então, nem tudo a igreja terá conhecimento. Ele vai filtrar o que é preciso. Diferente do líder funil, que não retém as informações necessárias, fala tudo o que lhe vem à mente e muitas vezes acaba prejudicando os membros da equipe. Nem tudo pode ser falado a qualquer momento ou pessoa. Precisamos de equilíbrio, sabedoria para não dar informações antecipadas, retardatárias ou confidenciais. Então o líder coador, ele vai filtrar o que vai falar. Já o líder funil vai sair falando aleatoriamente e às vezes vai falar coisas que não deveria, que deveria ser confidencial e ele saiu soltando. Então nós temos que ter cuidado com esses tipos de liderança. Temos também o líder esponja, que é aquele que absorve tudo. Absorve todos os problemas, conflitos, não pede ajuda a ninguém. Isso é um problema, porque ele vai acabar adoecendo, ele vai acabar ficando exausto de tanta informação que ele absorve e não divide com a sua equipe. Então tem que ter um equilíbrio. Eu não posso ser um líder funil e falar demais. Não pode. O líder coador de café eu acho que está ali no ideal, mas o líder esponja que só absorve, que sai absorvendo, tem que tomar muito cuidado. Ele se autodestrói e pouco faz. Esse líder ele vai se destruir, se autodestruir, vai fazer pouco. Cuidado com suas emoções para não ficarem sobrecarregados e prejudicá-las. É sempre bom compartilhar algumas preocupações com as pessoas da extrema confiança. Muito cuidado com essa escolha também. Você não pode absorver tudo. Você tem que compartilhar com pessoas de sua confiança. Mas tome cuidado na escolha da pessoa de sua confiança, porque às vezes você pensa que ela é de sua confiança e não é. Então cuide com isso. Mas não absorvam, porque tanto na liderança como na vida mesmo, para a vida. Não absorva, tenha sempre um companheiro, uma companheira de sua confiança que você possa compartilhar algumas situações que você está vivendo ou vivenciando. Temos o líder tampa.
É aquele que abafa, isola quem ameaça na liderança. Tem medo de perder o cargo, geralmente é uma pessoa insegura e que precisa de título para sentir gente. O vaidoso demais, que demonstra poder para se sentir valorizado. Então eu preciso, esse líder tampa é aquele que abafa, é aquele que eu preciso de cargo, eu preciso ter para ser. Se eu não tenho, eu não sou. Isso também é um perigo no meio cristão. Nós temos que ter cuidado com isso, cuidar com essa questão. Temos também aqui, que eu achei bacana e separei também entre os 7, o líder relógio. É aquele que tem vários modelos diferentes de relógio, mas que não são importantes para ele. Ou só chega atrasado e todos ficam à sua espera. Ou é neurótico demais por horário, que não perdoa 5 minutos. Equilíbrio é essencial. Nem tanto e nem tão pouco, como diz o ditado. Então nós temos que ter equilíbrio e pensar, porque às vezes, irmãos, nós cobramos a pontualidade dos nossos liderados, mas nós mesmos não somos pontuais. E você, na função de líder, tem que dar o exemplo, tem que ser o exemplo. E na questão da igreja, amados, você tem que ser o primeiro a chegar como líder e o último a sair. Você tem que estar lá para receber os seus liderados e tem que estar lá para despedir os seus liderados. Não adianta você chegar lá em cima da hora, eu sou líder, eu sou o pregador, o mensageiro do dia e vou chegar lá só na hora de pregar a mensagem. Não, você tem que chegar antes para receber as pessoas que vão te ouvir, as pessoas que são lideradas por você. E estar lá para despedi-los com alegria. Não adianta eu cobrar da minha equipe, não adianta eu cobrar das irmãs da MCM se eu não dou exemplo, se eu não sou exemplo. Irmãos, exemplo disso, eu passei por essa situação quando assumi a função de presidente da União Feminina Oeste da capital. Eu não podia cobrar das outras igrejas o departamento de MCM, eu não podia cobrar das outras igrejas o departamento de Mensageiras do Rei, eu não poderia cobrar das outras igrejas o departamento de Amigos de Missões, se a igreja onde eu estou inserida não tem. E eu, na função, na condição de presidente da União Feminina Oeste da capital, eu tenho que ter na minha igreja. A minha igreja, a minha casa tem que ser o exemplo para que eu possa ter autoridade para cobrar das minhas lideradas. Eu não tenho como chegar na igreja, vamos dizer, de Franco da Rocha e cobrar do pastor e da irmã lá, como na função que eu exerço, o departamento de MCM, o departamento de coisas, se a minha igreja não estiver. Então eu tenho que cuidar da minha casa. Então o líder ele tem que ser exemplo. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar o exemplo para depois cobrar. Não adianta eu querer cobrar e não fazer. Essa fala de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona no meio cristão. Ela não pode ser usada por nós. Nós temos que fazer e as pessoas têm que ver nossos exemplos e segui-los. Temos também aqui o líder faca. É aquele que sabe dividir as tarefas sem sobrecarregar ninguém. Isso é super bacana, mas tem um lado negativo também desse líder faca. Também pode ser a pessoa que divide o grupo para reinar. Tem facilidade de colocar pessoas contra pessoas com palavras e ações que machucam. Quanto mais o grupo estiver dividido, mais tempo ele se mantém no poder. É triste vermos isso entre nós. E aí aqui eu tô falando do meio evangélico, do meio cristão. E nós temos também esses líderes. É triste. Eu já vi, já passei por isso quando estive ajudando em uma congregação. O líder que dividia, que não gostava de ver a equipe ali unida. Quando via a equipe unida, os irmãos desenvolvendo os trabalhos junto, ele arrumava um meio de dividir a equipe. Arrumava um meio de colocar intrigas entre os irmãos para dividir. Isso é muito triste, né? Nós estamos falando de igreja, mas eu também já vivenciei isso no local de trabalho. Tem chefes, coordenadores, diretores
que não gosta de ver a sua equipe também unida. Quando vê o pessoal ali animado, crescendo junto, se desenvolvendo junto, gente, fica tão incomodado, que chega a planejar meios de separar, de acabar com aquela união. Isso é triste. E nós temos que, como cristão, nós temos que cuidar para que isso não aconteça no nosso meio. Porque acontece, irmãos, a divisão acontece. Somos membros, na verdade, do mesmo corpo. E nós temos que caminhar junto, temos que trabalhar junto. Os membros têm que estar unidos, ligados um ao outro. Temos que cuidar com isso. Temos aqui também o líder Bíblia. É aquele que tem uma vida espiritual totalmente centrada na palavra de Deus, estuda a palavra buscando cada dia mais conhecimento dela. Suas ações comprovam seu caráter cristão, respeita o jeito de ser de cada pessoa da equipe e procura manter um clima de paz e compromisso para o bem de todos. Pelos frutos se conhece a árvore. E aí nós temos que cuidar também. Para você ser um líder Bíblia, você tem que o quê? Ter uma vida espiritual totalmente sentada na palavra de Deus. Estudar a palavra, buscando cada dia mais conhecer a ela. É essencial. Você que está na função de líder, de liderança, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que ter um caráter cristão. E sabe como que as pessoas vão ver um caráter cristão em você? Pelas suas ações. Suas ações comprovam o seu caráter cristão. Nós temos que respeitar, irmãos, o jeito de ser de cada um. O líder não pode querer que o seu liderado faça igual ele, porque cada um tem a sua maneira de fazer. O líder ele tem que orientar como ser feito, tem que dar instruções, mas cada um vai ter a sua maneira de fazer e nós temos que respeitar a maneira do outro, o jeito de ser e de fazer do outro, desde que não fuja da parte eclesiástica, desde que não fuja dos nossos princípios, do que pregamos e ensinamos em nossas igrejas. Amadas, estamos líderes. Eu não sou, você não é. Nós estamos, eu, Valquilene, hoje estou na função da liderança da MCM, hoje estou como líder da União Feminina Oeste da Capital. Eu não sou presidente, eu estou na função de presidente, eu estou na função de líder. E isso por um tempo. Logo, precisamos passar a vez para outros. Porque a igreja é de Cristo e nós somos apenas servos que o Senhor usa para dar continuidade ao seu projeto principal. Eu e você somos servos usados pelo Senhor para dar continuidade ao seu projeto principal. Somos apenas tijolos pequenos na obra. Eu e você somos tijolos pequenos nessa obra que Deus confiou a nós. Mas precisamos preparar outros para exercer essa função, porque nós estamos nela. E uma hora teremos que dar espaço para outros fazerem. Temos que preparar a nova geração para estar na liderança. Quando o apóstolo Paulo estava dando instruções a Timóteo e a Tito, ele deixou claro que era tarefa deles selecionar líderes. E deu-lhes uma lista de qualificações na qual deveriam basear sua seleção. 1 de Timóteo 3 e Tito 1. Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospedeiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante o de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O diácono, igualmente, deve ser digno, homem de palavra, não amigo de muito vinho e nem de lucros desonesto. Deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que atue como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espere vir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo, recebido na glória. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse o presbítero em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Por ser encarregado de obras de Deus, é necessário que o presbítero seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado a vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente na mensagem fiel, de maneira para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os dos grupos da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. Não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros, os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Dos itens apresentados pela autora, quais são mais fáceis para você? De que maneira você pode potencializar estes itens mais fáceis? Dos itens apresentados pela autora, quais são os mais desafiadores? De que maneira você pode melhorar os itens desafiadores? Que Deus nos abençoe, que eu e você possamos seguir caminhando e servindo ao Senhor, aonde Ele nos chamar e nos colocar para servi-lo. Que Deus nos abençoe.